tenho dois tópicos maiores para tratar nessa segunda parte. Nós falaremos sobre a pré-reforma. Em primeiro lugar, eu falarei sobre o escolasticismo. Nós vamos explicar o que isso significa. Em segundo lugar, sobre os pré-reformadores. E já falaremos também. No final, de novo, eu quero trazer algumas implicações, né, do que aprendemos com essa história. Alguém já ouviu falar do escolasticismo? Quem já ouviu falar? O que significa o escolasticismo? Essa tá aí, né? Já temos a definição ali. Eu já falo sobre essa definição. O termo escolasticismo, ele vem de uma palavra em latim, skol, ou skole, que significa o lugar onde se aprende. Então, desde o imperador Carlos Magno foi imperador lá no século VIII, os professores da sua corte ou da sua escola lá do palácio eram chamados de escolásticos, onde você ia para aprender. E o que os escolásticos faziam? Os escolásticos eram estudiosos que tentavam colocar a verdade à prova. O que eles faziam? Eles tentavam comprovar a verdade como verdade. A princípio eles faziam isso. E eles faziam isso por meio de raciocínios lógicos, um processo racional, de argumentos, de pensamento. Ao invés de buscar novas verdades, eles não ficavam, vamos propor coisas novas. Eles diziam, não, nós já supomos algumas verdades e o nosso raciocínio é baseado nessas verdades. Em resumo, utilizavam a mente para colocar à prova o que sabiam, para descobrir se aquilo era ou não a verdade. Com o passar do tempo, essa prática escolástica atingiu o campo da teologia. Lembra? Porque a igreja acabou se unindo ao império, então tudo que acontece no império acontece na igreja, tudo que acontece na igreja acontece no império. E isso provocou o escolasticismo teológico. E o que é o escolasticismo teológico? Ele tem um pouquinho de diferença do escolasticismo lá no Império Romano. Nós temos aí uma definição. É a tentativa de racionalizar, ou seja, transformar em argumentos lógicos a teologia. Preste atenção, porque isso é muito importante para os nossos dias. O escolasticismo teológico é a tentativa de racionalizar ou transformar em raciocínios lógicos a teologia. Tem um propósito. Para que a fé possa ser sustentada pela razão. Para que aquilo que a gente crê seja lógico, sustentado pela razão. Então, o que o escolasticismo intentava? Existia um propósito de transformar a fé em algo racional. Não havia espaço para os escolásticos, não havia espaço para mistérios ou coisas incompreensíveis. Porque eles diziam assim, a razão tem a tarefa de resolver até os problemas teológicos mais complexos. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a realidade da Trindade, um Deus que é três, mas que ao mesmo tempo é um. Os escolásticos dizem, nós temos de provar isso por meio do raciocínio. Se não formos capazes de fazer isso, a doutrina da Trindade não existe. A Trindade não existe. Porque se ela existe, nós temos que provar pela mente. É daí que surgem várias ilustrações, como o Gideon citou na aula dele, né? Como o ovo, a água. Né? Por quê? Porque é uma tentativa de transformar um mistério incompreensível, mas que devemos crer, porque a Bíblia diz que é assim, em algo lógico, para tentar entrar na nossa cabecinha. Outro tipo de doutrina, ou de assunto teológico, o mal e o sofrimento. A Bíblia tem algumas respostas, mas não tem todas as respostas. O escolasticismo diz, vamos procurar essas novas respostas, porque tem de haver respostas. Por exemplo, se Deus sabia
que Adão ia comer do fruto. Por que criou Adão? E depois culpa. Né? São coisas que você olha para o texto bíblico e você não consegue respostas. Como que a serpente veio a ser serpente? Como que Satanás é Satanás? O escolasticismo diz, nós temos que achar provas na Bíblia que mostram que Satanás era um anjo, que se rebelou contra Deus. Mas os textos não são tão claros, não, mas nós temos que achar uma resposta. Um dos temas mais difíceis, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Faraó, quem está fazendo a leitura do Antigo Testamento, essa semana a gente lidou com Faraó, né? Ou a mim de cabeça dura. Faraó tem um coração duro. Mas o texto também diz que do mesmo jeito que Faraó endurece o coração, Deus endurece o coração de Faraó. Peraí, mas o Faraó é rebelde, mas Deus o tornou rebelde, mas então por que Deus cobra dele? A Bíblia não responde. Mas Faraó é culpado por seus pecados, pela sua rejeição, pelo seu endurecer de coração. O que o escolástico faz? Eu tenho que explicar essas duas coisas e não consigo dormir tranquilo se eu não achar uma razão para isso. Mesmo que a Bíblia se silencie. Talvez você vai dormir com esse problema. Só mais um, porque muitos já têm esse problema e não conseguem dormir por causa dele. Mas os escolásticos, eles querem responder essas coisas. Não há espaço mais para mistério, para coisas incompreensíveis. E o maior motivo para o surgimento do escolasticismo foi o crescimento da filosofia de Aristóteles. Já ouviu falar de Aristóteles? O pensamento aristotélico. E o pensamento de Aristóteles começa a tomar conta de toda a Europa. No século XVII, houve um grande avanço do movimento universitário por causa do monasticismo, né, daqueles que se isolavam, do monacato. E isso deu lugar, então, para um movimento intelectual na época que era novo. Né, isso não havia ainda. Então, as universidades passaram a surgir e elas centralizavam seus currículos em torno do estudo da teologia. Olha que interessante. Todos os cursos na faculdade eram teológicos. Todos. Eles iam atingir várias áreas da sociedade, mas começavam com currículo teológico. O estudo da teologia aplicado a essas... Porque o mundo era cristão, lembra? Todo mundo, todo o Império Romano era cristão. Então, a teologia era estudada, aí que entra o problema, com o pensamento aristotélico. Que era... Você deve compreender as coisas por meio da lógica, da razão, e tudo vai ter de ter um significado. Tudo tem que ser explicável. E qual era o método desses estudos? O que os escolásticos faziam? Eles não estavam tão interessados em buscar a verdade. Não era o objetivo deles. O objetivo deles era organizar racionalmente um corpo de verdades. Então, eles pegavam coisas que todo mundo aceitava como verdade e juntavam tudo. Depois que eles juntavam todas essas coisas, eles tentavam fazer com que essas coisas convivessem em harmonia. Mesmo que você visse algumas aparentes verdades que eram aparentemente contraditórias. Eles tentavam juntar tudo. Deus endureceu o coração do faraó, mas Faraó endureceu o coração dele. Parece que é duas coisas totalmente diferentes. Eles tentam juntar tudo isso e colocar dentro de uma caixa só. Já tentou pôr um presente dentro de uma caixa, um presente maior que a caixa? É isso que eles estão tentando e ficando em cima da caixa. Para fechar a caixa tem que ficar aí. O que os escolásticos faziam? Eles usavam a Bíblia, mas eles também usavam os credos, que eram as confissões de fé das igrejas, e usavam os escritos dos pais da igreja, da patrística, lembra disso? Os primeiros teólogos da igreja. E o objetivo deles era saber se a fé era ou não algo razoável. Bom, qual foi o resultado desses estudos? O resultado dos estudos escolásticos seria a teologia autorizada da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica financiava os escolásticos. O resultado do estudo dos escolásticos seria a teologia da Igreja. Então, aqueles homens pensadores produziriam teologia.
as caixinhas deles, que eles tentavam fechar, voltariam para a Igreja Católica falaria, agora nós cremos nessas caixinhas. Vamos amarrá-las bem para que elas não estourem, né, com tanto de conteúdo que vocês colocaram aí dentro. Logo de cara, a gente percebe que isso não vai dar muito certo, né? Ou vai? Bom, não vai. Perceba, isso é muito importante, que o método de estudo dos escolásticos está subordinado ao raciocínio lógico de Aristóteles. Aristóteles foi um cristão genuíno, um homem de Deus, foi? Não! Foi pagão, era romano, greco-romano, né? Aquela cultura de deuses. Um baita de um filósofo? Foi. Mas grandemente? Foi. Cristão? Não. Espera aí. O que a igreja então está fazendo a partir desses séculos é tentar fazer teologia debaixo de uma perspectiva aristotélica. É aí que surge, deixa eu dizer uma coisinha, você já sabe o que surge depois do pensamento escolástico. Sabe aqueles livros bem grossos, que normalmente quem vai para o seminário tem que ler? Qual é o nome desse livro? Não responda, Gideon. Gideon já está dando risada. Qual que é o nome do livro? Teologia Sistemática. É nada mais do que você pegar todos os temas da teologia e resumir todas essas verdades em assuntos num só conteúdo lógico, plausível, compreensível. A teologia sistemática tem o seu lugar? Tem. Ela ajuda a gente a ver uma palavra ou um termo como ele aparece em vários textos? Ajuda. Mas tem o seu perigo. Tem o seu perigo. Nós devemos olhar para a teologia sistemática com cautela. Ela não é a autoridade final. Ela ajuda a gente a compreender algumas coisas. Como funciona a ciência moderna hoje? A ciência moderna, pega um cientista hoje em dia. Eu vou ser bem simplista até, né? Bem simplório aqui. Um cientista, o que ele faz? Ele segue um método de avaliação de algo. Né? Ele pega o objeto de estudo dele, e aí depois de submeter esse objeto de estudo a várias experiências, várias análises, vários experimentos ali, ele chega a uma conclusão, a algumas conclusões. E essas conclusões provam se a tese dele ou se aquilo é verdadeiro ou não. Então ele pega esse objeto de estudo. Então me disseram que essa Bíblia tem uma capa marrom. Eu vou observar, eu vou ver, vou colocar contra a luz, eu vou ver no escuro, não vou conseguir enxergar nada, mas eu vou pôr numa luz amarela, numa luz verde. É marrom mesmo, então eu confio que é marrom. Não é só porque você me falou. Esse é o método científico de hoje. Mas para a lógica de Aristóteles, a coisa era diferente. O que Aristóteles dizia? Primeiro você afirma uma verdade. Essa Bíblia, essa capa é marrom. E depois que eu afirmo essa verdade, eu não vou estudá-la para ver se ela é marrom. Eu considero isso como verdade. E eu vou construir em cima dessa verdade. Eu não preciso provar para você que ela é marrom. Eu já considero ela marrom. E aí eu construo o meu pensamento em cima disso. Mas e se ela não for marrom? Todo o meu pensamento foi errado. Mas Aristóteles não está nem aí para isso. Bom, todas as coisas que se dizem, então, no pensamento aristotélico, é pressupondo verdades. Mesmo que eu não precise de provar essas verdades. Esse é um método chamado de método dedutivo. Você vai perceber que o método dedutivo é muito usado hoje em pregações. Eu não estou condenando o método dedutivo porque eu uso também. Não sempre, eu tento intercalar, você talvez possa reparar isso. Há dois métodos mais comuns de se usar na pregação. O método dedutivo e o método indutivo. O que o dedutivo faz? O que Aristóteles fazia. Eu já digo o que eu vou falar, depois eu provo o que falei. Você já ouviu algum sermão? Meu, com certeza, já ouviu assim. Então, eu vou trabalhar sobre essa verdade aqui e eu tenho 3 pontos que provam essa verdade. Então eu começo a pregar e provar a minha tese. É como você fazer uma tese de mestrado ou doutorado. Você prova a sua tese. Esse é o método dedutivo. Tem o seu lugar? Tem o seu lugar.
Mas tem o método indutivo. Eu já tenho a verdade porque eu estudei o texto. Mas eu não trago para vocês e digo, é isso que eu descobri do texto. Eu levanto questões e aí você fala, onde nós vamos achar as respostas? Que tal observarmos esse texto? Ah, legal. Olha, você reparou isso aqui? Reparei. Eu acho que responde a nossa pergunta, não responde? Qual que é a resposta? Aí você diz, é A. Pois é, lá no meu estudo, no meu gabinete, eu cheguei a A. Eu queria te dizer A, mas eu te conduzo a você descobrir o A no texto, a resposta. Esse é o método indutivo. A minha tentativa, e agora pessoalmente como pastor, eu tento, porque eu falo demais, né? Não só muito de tempo, mas toda semana eu tenho que falar. Se eu trabalhar com você só método dedutivo, eu já fui ovelha, eu sei como é. Pastor sobe no púlpito, pessoal, lá vem, quais são os 3 pontos de hoje? Qual que é a grande ideia? Qual que é a frase que ele vai defender hoje? Eu sei que isso acontece. A minha tentativa é, se eu preguei um sermão dedutivo no domingo, no próximo eu tentarei ser mais indutivo. E eu tento mesclar. Às vezes dá certo, às vezes a criatividade não vem, às vezes a semana foi terrível, é dedutivo em vocês. É a tese, eu vou provar. É claro, a minha tese é uma tentativa de extrair a mensagem da Bíblia. Mas é só para vocês verem como o pensamento aristotélico está muito presente nos nossos dias. Normalmente uma aula de EBD é muito aristotélica, né? Você traz uma verdade, às vezes quando há uma discussão, nem tanto. Mas quando uma palestra é assim. O camarada chega, fala e você tem que aceitar o que ele disse. Não tem muita abertura, né, para discussão e tal. Bom, interessante, né? Sermão de domingo à noite, hoje, deixa eu ver, o que eu vou pregar? Gênesis. Eu quero ver se vocês conseguem avaliar se é dedutivo ou se é indutivo. Tá? No final do sermão de domingo à noite, você chega para mim e diz, pastor, a sua prédica nesse sermão foi completamente aristotélica e dedutiva. Muito bom. Quem foram os autores do escolasticismo assim, mais famosos? Nós temos as 3 imagens aí, né? São gravuras. Uma é de uma estátua do meio ali. O primeiro foi Anselmo de Cantuária, século XI. Ele foi o primeiro a aplicar a razão às questões da fé de maneira sistemática. Ele é o primeiro a criar uma teologia assim, sistemática mesmo, usando a razão. E ele usa vários temas da Bíblia. Temas que aparecem na Bíblia e junta tudo isso. O segundo, Abelardo, também no século XI. A obra mais famosa de Abelardo é a sua doutrina da expiação. Olha, lembra que eu falei que isso pode gerar problemas? Porque tem coisas que a Bíblia não responde. Abelardo, ele começa, eu gosto de usar uma ilustração, pastor Marcos Granconato, conhece, né? Granconato, ele diz assim, tem coisas que a Bíblia, ela tem uma rota, uma estrada, e você segue essa estrada. Mas há um momento em que a estrada acaba, sem mais nem menos, não tem mais explicação. E o que você vê do lado de lá é só mato. Quando a estrada acaba, você tem que parar de caminhar. Porque você vai entrar no mato, e no mato você vai achar todo tipo de bicho esquisito lá. Ele diz que no mato as pessoas acham umas ervas lá, e fumam essas ervas, e viajam na maionese. E ele fala, quando você encontra o mato na Bíblia, não entra no mato, fica na estrada. E ele fala, o problema do pensamento aristotélico é que as pessoas entram no mato, e sai todo tipo de baboseira desses raciocínios, porque é a tentativa de explicar algo que a Bíblia não explicou, né? E olha onde Abelardo chegou. Abelardo entrou no mato. E aí, ele dizia que Jesus Cristo, o que ele fez por nós, não foi para vencer o pecado, as trevas, Satanás, enfim. Não foi para pagar pelos nossos pecados, mas foi para nos dar um exemplo. E não só dar um exemplo, mas dar um estímulo para que nós pudéssemos cumprir a vontade de Deus. Então Jesus não perdoou os nossos pecados, o sacrifício dele. Foi só para que a gente siga os passos dele. Começa com Abelardo. Ele pensou tanto dentro do mato, que saiu esse negócio aí. Esse filho feio. Foi o que ele gerou. Aí nós temos um terceiro nome muito famoso, Tomás de Aquino. Já ouviram falar? Tomás de Aquino, século XIII. Foi um dos que mais tentou unir a filosofia de Aristóteles com a teologia
da Bíblia, né? E a teologia aqui da maneira com que a Igreja Católica Romana entendia a teologia, tá? Interpretava a Bíblia. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Eles interpretavam dessa maneira. Tomás de Aquino escreveu muito, chegou a afirmar que... Interessante essa conclusão de Tomás. Ele chega a afirmar no final dos seus estudos que há verdades que estão ao nosso alcance, mas que há outras verdades que estão acima da nossa compreensão. Parece que ele foi um pouco mais bíblico aí, né? E esse é o ponto que eu queria falar sobre o escolasticismo. Alguma dúvida sobre essa época, sobre esses escolásticos, né? Esse pensamento aristotélico? Eu tenho uma dúvida. O escolasticismo está presente nos nossos dias? Sim ou não? Você consegue ver o pensamento de Aristóteles presente nos nossos dias? Dentro da igreja, interpretando a Bíblia. Isso é bom ou é ruim? Pode ser bom, mas pode ser ruim também. Principalmente quando você coloca esse método acima do que a Bíblia diz ou não diz. Como assim não dá para explicar isso? Tem que ter uma explicação, uma razão lógica. Quando você chega diante do mato, a estrada acaba e você diz, eu tenho que achar uma resposta para isso. Mas Deus não deu a resposta. Você vai seguir a filosofia de Aristóteles dizendo, eu vou entrar nesse mato. É impossível que não haja uma resposta. Tem que ter uma lógica. Interessante, né? E tem muita coisa que surge, coisa ruim, coisa problemática, quando as pessoas se adentram nesse mato aí, de onde não há respostas. Então aquela perguntinha das crianças, eu estou só esperando o dia que a Sofia começar a fazer isso, né? Sofia, vai limpar lá o negócio. Por quê? Não, porque eu estou mandando. Mas por que você está mandando? Mas por quê? Mas por quê? Oh, menina, pensamento de Aristóteles, hein? Você quer um método dedutivo de criação de filhos, hein? Essa perguntinha por quê, principalmente crianças, mas depois nós, quando crescemos na fé, nós temos várias perguntas. E essa adolescência teológica, por quê? Por quê? Por quê? Vai ter resposta, vai ter pergunta que não vai ter resposta. Mas pastor, se você não me responder por que que o mal e o sofrimento são assim, por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Eu lá na faculdade, o professor confrontou essas coisas, e ele disse que nós temos que ter razão para tudo, e tem que ter uma explicação, e se você não me responder, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus, isso tudo é uma farsa. Eu vou dizer para você, meu filho, eu não posso te convencer não, porque haverá perguntas que não terão respostas. E quem disse isso? Deus. Porque Ele não responde. Mas como eu vivo assim? Pela fé. Pela fé. Você não vive só pela fé no Cristo que morreu pelos seus pecados. Você vive também pela fé no Deus que é sábio o suficiente para te dizer o que você pode compreender e não te dizer o que você é incapaz de compreender. Como que você convive com isso? Quando uma pessoa se converte a Cristo, é porque ele era um eleito de Deus? É porque Deus regenerou o coração dele primeiro ou depois dele ter fé em Jesus Cristo? Tem vários textos que provam que é porque Deus elegeu e vai se converter mesmo. Outros que dizem, não, a pessoa tomou uma decisão. Como que eu uno essas coisas? Você não une essas coisas, você não coloca dentro de uma caixa. Você aceita elas como verdade. Então você prega o evangelho crendo que Deus tem os seus eleitos, mas você também espera uma reação dessas pessoas em fé. Porque quando você nega essas coisas, pende só para um lado, você está tentando colocar tudo dentro de uma caixinha e ficar em cima da caixinha, porque ela vai estourar. Interessante, né? Então, tenha certeza, na sua vida cristã você tem várias perguntas e eu vou te desanimar agora. Eu não vou dar essas respostas. Nenhum pastor vai te dar essas respostas. Honesto. Nenhum teólogo vai dar. Porque Deus não deu essas respostas. Olha o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. O que diz esse texto? Porque os meus pensamentos, Deus está dizendo,
não são os vossos pensamentos. Isaías 55, 8. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus, eu não consigo te compreender nesses seus atos. Deus diz, pois é, bem-vindo à realidade. Eu sou Deus e você é criatura. Há uma outra passagem que eu gosto muito, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O que o pensamento aristotélico diz? Nós temos que achar a explicação de todas as coisas. O que Deus diz? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, Deus está assumindo que há coisas que Ele não nos revela. Mas as reveladas... que dentre todas as coisas que Deus sabe, algumas Ele revela a nós. Onde nós lemos essas coisas reveladas? Na palavra. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Mas o que teria no mato, Deus? E a resposta para a minha pergunta, Deus diz, isso não te interessa. Eu nunca revelei, o que te interessa é continuar seguindo a estrada. Você foi criado para isso, você não é Deus, você não vai me compreender. O que isso significa? Que o estudo teológico ele deve ser submetido à própria visão bíblica e não às filosofias humanas. Conceitos humanos, por mais belos, por mais sofisticados que sejam, eles são imperfeitos, principalmente se desenvolvidos por alguém à parte de Deus. Aristóteles estava à parte de Deus, aquém de Deus. Então nós devemos estudar a Bíblia tomando muito cuidado em tentar racionalizar tudo, sistematizar todas as coisas. A teologia sistemática é boa, ela é, mas é preciso haver espaço também para a fé. É preciso haver espaço para o mistério, para aquilo que nós não compreendemos, para aquilo que está encoberto. E deve ter espaço também para questões além da nossa compreensão, além da explicação. Há questões teológicas que nós aceitamos, não porque nós entendemos, mas porque nós cremos em Deus. E porque Deus disse que é assim. Você entende a Trindade? Você responder que sim, meu amigo, minha amiga, você é um mestre, um gênio. Como você consegue entender a Trindade? Eu preciso sentar aos teus pés e ouvir você. Eu posso compreender alguns aspectos que estão revelados, mas eu não entendo 100%. É incompreensível para minha mente limitada. Mas como que eu vivo com isso? Eu aceito que a Trindade é uma realidade, porque Deus disse que é assim. O que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Haverá momentos em que você terá de dizer, isso aqui eu não compreendo, mas eu aceito pela fé. É um exercício de fé também, fazer teologia. Amém? Vamos para os pré-reformadores, eu creio que a gente vai andar um pouco mais rápido aqui. No início do século XII, surgiram vários movimentos. Agora a gente volta para aquela igreja católica romana que está ali oprimindo a teologia, né? Abafando as escrituras. No início do século XII surgiram vários movimentos de oposição contra a atitude e a situação da igreja na época. E esses movimentos eram liderados por homens que conheciam a igreja de dentro. Eles estavam dentro da igreja e esses homens haviam abandonado os cultos e a comunhão dessa igreja. Nós não podemos esquecer que as conversões, nessa época, elas geralmente aconteciam em massa, coletivamente. Ou seja, as pessoas não se convertiam individualmente, né? Você pregava o evangelho para uma pessoa e ela ali tomava uma decisão e agora ela vinha para a igreja. Não, um povo era conquistado e a partir daquele dia o povo todo se torna cristão. É isso que está acontecendo. Cristãos nominais. Como que o Brasil é conhecido hoje? Um país católico. Se você entrevistar
10 pessoas, talvez você vai ter uma ou duas que são católicos ali praticantes, né? Que vão à missa todo domingo. A maioria só diz, eu sou católico, eu fui batizado quando nasci, ou eu fiz primeira comunhão, né? Mas agora eu não vou estar... É isso que acontecia. A igreja católica naquela época era isso. Quando há conversões em massa, isso produzia um cristianismo meramente nominal, como é hoje em dia, até hoje em dia. Dessa maneira, sempre houve dentro da igreja, mesmo que muitos não fossem crentes, mas estavam ali dentro, chamavam-se cristãos, sempre houve dentro da igreja pessoas desejosas por purificar a igreja. Os verdadeiros crentes diziam, mas gente, isso não é igreja, isso não é Bíblia. E esses grupos, no seu desejo de purificar a igreja, às vezes beiravam a heresia. E até entravam no mato lá e produziam várias heresias. Mas muitas vezes o desejo deles era lícito, era honesto. Eles queriam purificar a igreja. Há 5 nomes desses movimentos que são dignos de nota. Eu vou correr um pouquinho aqui. O primeiro são os petrobrucianos. Petrobrucianos. Bom nome para a gente pôr na igreja, né? Vamos plantar uma igreja petrobruciana. Em 1125 é um movimento que surge na França, é liderado por Pedro de Bruys e Henrique de Lausanne. Eles se opunham à superstição que havia dentro da igreja. Eles se opunham a algumas formas de culto, à imoralidade dos clérigos, e eles rebatizavam, eles saem da igreja, né, criam a própria denominação deles, podemos chamar assim. Eles batizavam uma pessoa após a sua conversão. Lembra que naquela época já, é claro, se você se tornasse um cristão conquistado, como um povo conquistado, você era batizado. Mas se você nascia dentro do império, você já era batizado no nascimento. Todas as pessoas eram batizadas na sua infância, no seu nascimento. Os petrobrucianos, eles diziam, não, a pessoa deve ser batizada só quando se converte, depois da conversão. E eles também eram contra os templos caríssimos, né, os prédios das igrejas, e também eram contra a cruz, especialmente contra o sinal da cruz. Porque eles diziam que isso se tornou o rito, uma idolatria à cruz, né? Enfim. E apesar de estudarem muito a Bíblia, eles rejeitavam o Antigo Testamento. Lembra que domingo passado a gente falou de gente que rejeita o Antigo Testamento? Eles faziam isso. Mas era um movimento que tentava fazer alguma coisa. Segundo, os cataristas. Esse nome vem de um termo grego que significa puro. Eles surgem por volta de 1200. Começa nesse tempo e percorre todo o século XIII. E acaba se transformando numa igreja rival de Roma. Se torna de fato uma igreja. E os cataristas possuíam a sua própria organização, seu próprio ministério, seu próprio culto. O credo dos cataristas era uma mistura de cristianismo e de ideias religiosas orientais. Eles surgem muito no Oriente. Então, eles acreditavam que a matéria, isso aqui não é novo não, a gente já ouviu isso há muito tempo, que a matéria, o mundo físico, foi criado por Satanás. As coisas que a gente vê foram criadas por Satanás, e que as coisas físicas são a fonte de todo o mal. O mal vem das coisas físicas. Por isso, eles não acreditavam que o Filho de Deus tivesse vindo em corpo humano. Lembra? Essa é uma doutrina herética lá do 2º, 3º século da igreja. Volta aqui com os cataristas. Para eles, a santidade é atingida fugindo do poder da carne, negando os seus desejos ou se suicidando. Se o problema é a carne, é o físico, se mata. E muitos cataristas se jogavam de penhascos, né, para atingir a santidade. Apesar de tudo isso, né, as vidas deles, vidas abnegadas, vidas de moral assim elevada, né, era um confronto ao clero de Roma, com a sua imoralidade, os seus pecados, né. O Papa de Roma usava o nome de cristão, mas os cataristas eram mais cristãos que o Papa. Assim, nesse tipo de vida mais pura, né? Os valdenses, terceiro grupo, surgem no final do século XII, com um negociante chamado Pedro Valdo, depois de ler Mateus 10. O que há em Mateus 10? Vamos abrir lá rapidinho? Especialmente, eu vou ler os versículos 5 até 15 aqui, rapidamente. Olha, tenta ouvir esse texto e comparar com a Igreja Católica Romana naquela época. E aí Pedro Valdo está lendo esse texto. Olha lá.
Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pedro Valdo, nas suas devocionais, lê esse texto. Fala, peraí, a igreja não deveria juntar prata e ouro para si, mas deveria ir atrás dos perdidos e anunciar o evangelho aos perdidos, sem querer receber nada em troca. E não a força da espada. Se as pessoas não quiserem ouvir, sacuda a poeira dos pés e saia dali. Então Valdo, ele pega todo o dinheiro dele, ele era um homem rico, doa esse dinheiro para os pobres e começa a pregar o evangelho de maneira ambulante. Então ele agora não vive em lugar nenhum, vai de cidade em cidade pregando. Valdo recebeu muitos seguidores e logo as autoridades da Igreja Católica Romana excomungam esse homem e os seus seguidores. Eles foram expulsos, considerados inimigos da igreja, e aí eles começam a se organizar como uma igreja à parte. Eles faziam parte de um movimento semi-monástico. O que é semi-monástico? Monástico é viver totalmente isolado. Um semi-monástico é um monástico meia boca, 1,99. Né? Então, eles não saíam totalmente. Né? Eles pregavam a pobreza, pregavam o celibato, você não deveria se casar. Eles se consagravam ao trabalho religioso itinerante, né? Pregavam sem lugar fixo, mas não se isolavam do mundo. Né? Eles estudavam muito sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja na Bíblia, e apesar de também rejeitarem o Antigo Testamento, não queriam saber do Antigo Testamento. Eles ouviam confissões uns dos outros, eles celebravam a ceia do Senhor juntos. Lembra que nesse momento a Igreja Católica, a ceia já não é mais para todos, é só para os clérigos. Né? E até hoje, quem participa da ceia na Igreja Católica, a Eucaristia, não é tanto aquele que vai até lá, mas o negócio acontece lá no palco, no altar. Agora eles trazem isso para o povo e dizem: todos nós devemos participar da ceia. Eles não aceitavam as missas e as orações pelos mortos e negavam o purgatório. Interessante, né? Século XII, já um grupo que dizia, apesar de ter um movimento meio herético ali dentro, mas eles se opunham contra a Igreja Católica Romana. Um quarto nome, John Wycliffe. Já ouviu falar desse homem? Século IV. A Inglaterra entra em luta contra o papado nessa época. Lembra? A Inglaterra foi dominada, agora ela não quer mais saber. Por quê? Quando o cristianismo domina a Inglaterra, o Papa domina a Inglaterra é forçada a se tornar cristã. E a Inglaterra então se opõe a isso. Tanto que a reforma protestante surge muito fortemente na Inglaterra. Porque aí, o que os ingleses dizem? Peraí, o catolicismo faz parte dos nossos inimigos. Então vamos ser protestantes. E eles se opõem. Então o protestantismo se torna a religião da Inglaterra não porque todos são protestantes, mas porque é a maneira de se tornar inimigo de Roma. Né? Também tem os seus problemas. Nós vamos ver isso aí domingo que vem, eu acho. Bom, um dos seus soldados é Wycliffe. E primeiro ele se coloca contra o suposto direito do Papa de cobrar impostos, cobrar taxas da Inglaterra. Depois ele sustenta que não deveria haver distinções de classes hierárquicas dentro do clero. Então que o Papa manda e ele se veste com mais pompa, com mais glamour, e depois aqueles que estão abaixo. Ele falou: isso não é bíblico. Ele nega a transubstanciação, que é a transformação dos elementos na ceia, né, no corpo e no sangue de Jesus, literalmente. Ele traduz a Bíblia, olha que interessante, só tinha em latim naquela época. O Wycliffe, lá na Inglaterra, traduz, naquela época não tinha imprensa. Ele, à mão, traduz a Bíblia para a língua deles lá, da Inglaterra.
E ele distribui essa Bíblia para toda a Inglaterra. Ele vai fazendo cópias e mais cópias e distribuindo. E para ele, a suprema autoridade dos assuntos teológicos deveria ser a Bíblia, e não o Papa. E para espalhar a Bíblia e os seus ensinos no país, ele estabeleceu uma ordem chamada de os Lollardos. Lollardos. E o que os Lollardos faziam? Eles eram, em sua maioria, pessoas que tinham se formado em Oxford. Eles eram bispos ou padres que haviam se convertido, né, à teologia de Wycliffe. E eles iam, olha que doideira, eles iam de 2 em 2, descalços, percorrendo toda a Inglaterra, usando túnicas bem longas, né, e um cajado na mão, e disseminavam o ensino de Wycliffe. Chamava bastante atenção, né? E aí nós temos um quinto nome, John Huss, o início do século XV, aí, século XV. Os ensinos de Wycliffe, eles deram origem a outra revolta maior ainda contra a igreja papal. O líder desse movimento foi John Huss, que os livros da história dizem que ele se embriagou com os escritos de Wycliffe. E por ensinar as doutrinas de um homem considerado herege, porque Wycliffe foi considerado herege, foi excomungado da igreja católica romana. John Huss entra em conflito com os chefes da igreja de Roma. Em 1412 ele é excomungado também. A obra mais famosa dele foi uma na qual ele ensinava que a lei de Cristo, que é o Novo Testamento, era o guia suficiente da igreja e que o Papa só podia ser obedecido até onde as suas ordens coincidissem com a lei de Cristo. Interessante, né? O que o Papa dizia só deveria ser ouvido se estivesse de acordo com o Novo Testamento. Caso contrário, você não deve submissão ao Papa. Doido naquela época, né? Falar isso tem que ser corajoso. E aí, nós temos os concílios. Tem uma próxima imagem? Pode passar, Bruna? A minha última imagem de hoje. Onde é que esses homens eles tentavam conquistar a igreja, provocar a reforma na igreja? Nos concílios, que eram as reuniões dos bispos, dos padres, dos clérigos, do Papa. E eles iam lá, até serem excomungados, eles podiam participar. Então tinha um grupinho ali que ia e tentava, nessas discussões teológicas, colocar uma reforma. Poxa vida, a gente não deveria fazer essas coisas e tal. Bom, as coisas não deram muito certo, né? Houve um primeiro concílio. A ideia deles era reformar a igreja da cabeça aos pés. Por 3 anos, num primeiro concílio chamado Concílio de Constança, essa questão da reforma da igreja da cabeça aos pés foi discutida, mas isso não levou a nada. Havia nesse concílio muitas autoridades governamentais, políticos, que apoiavam o Papa, então eles tinham um voto muito grande, mesmo não sendo bispos nada, eles estavam lá. E poucos anos depois, os reformadores tiveram mais uma oportunidade no concílio de Basileia. Você está pensando, a EBD tem que acabar daqui a pouco, né? Já está dando quase 11h30. Esse concílio de Basileia durou 18 anos. 18 anos. Um jovem. Uma vida. Né? E os camaradas se reuniam, discutiam, e mesmo durante tanto tempo ali, pouco se conseguiu para reformar a igreja em Roma. E isso já indicava que qualquer reforma significativa na igreja católica não surgiria de dentro dela mesma. Eles já perceberam que a reforma só poderia vir por meio de uma revolução que desfizesse a organização da Igreja Católica Romana. Ela se tornou um vício. Ela não é mais igreja. A igreja está ali dentro, porque há crentes ali dentro, mas ela como organização não é mais o que a Bíblia ensinava. E eles diziam assim, a força do mal, a sua força do mal da Igreja Católica Romana não podia ser destruída por ela mesma. E aí nós preparamos o terreno para a semana que vem com o Lutero. É nesse movimento que surge Martinho Lutero. Eu quero só concluir com uma breve aplicação, que é o que mais traz esperança para nós. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Deus está prometendo que a Babilônia, aquela nação que dominou o povo de Israel, de Judá, será destruída no futuro.
e que Israel vai ser restaurado. São promessas de esperança para o povo, que já está enfrentando a opressão dos inimigos. Olha o que Deus diz: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se procurará iniquidade em Israel, mas não se achará. O pecado em Judá, e não se achará. Pois perdoarei os remanescentes. Remanescentes são aqueles que sobram. Um pouquinho. Um punhadinho. Já foi numa lanchonete pedir um suco. E aí quando o camarada faz o suco, sobra um pouquinho, que eles chamam de chorinho, né? Já tomou o chorinho? O remanescente é o chorinho. É o que sobrou lá. E o que Deus está dizendo? As minhas promessas se cumprirão no chorinho, no remanescente. Aqueles que restarem firmes, confiantes em mim, nas minhas promessas. É isso que Deus diz para Elias, 1 Reis 19. Elias diz: só eu sobrou. Né? Só eu crente aqui em todo Israel. Aí Deus diz: não, eu separei 7.000, preservei eles porque eles continuam crentes. Você só não conhece eles, Elias, porque você fugiu de medo. Mas eles ainda estão lá, crentes, fiéis. O que isso ensina para nós? É que Deus sempre preservou um povo crente, mesmo em meio a tanta descrença. Sempre, sempre. E é por esse motivo que nós hoje estamos aqui. Né? Apesar da corrupção massiva da igreja, da cegueira dos novos convertidos, né? Havia dentro da igreja em Roma, lá dentro, homens crentes, homens piedosos, homens zelosos pela boa doutrina, que desejavam reformar a igreja. Isso deveria produzir gratidão para nós, porque foi por meio dessas pessoas que o evangelho foi preservado até hoje. Ao mesmo tempo, nós deveríamos também ter cautela, e aqui uma aplicação das mais importantes sobre estudar a história da igreja, tá? Acorde aí. Nós deveríamos ter cautela em afirmar que em alguma seita, ou que em alguma igreja pseudo-evangélica ou herética, só há descrentes. Deveríamos tomar muito cuidado em dizer isso. Em afirmar, por exemplo, que na igreja católica romana não há crentes. Por que nós deveríamos ter cuidado? Pode ser que haja pessoas que se convertam nesses locais. A palavra de Deus é lida nesses locais. O Espírito Santo pode usar isso e converter pessoas ali. Pode haver pessoas que se converteram em lugares assim, e aí muitos dizem: mas se converteram, vão sair. Não é tão simples assim sair. Esses homens que nós dissemos eram homens muito corajosos, que talvez não tinham nada a perder. Mas naquela época, se você se convertia e queria sair da igreja católica, não tinha como. Como você sai? Você vai perder todos os seus direitos, você vai perder a comunicação com as pessoas, você vai ser considerado herético, vai ser condenado à fogueira. E hoje em dia, por exemplo, há pessoas que se convertem em lugares assim, e pode haver, que talvez não tenham saído ainda por comodidade. Talvez não dá para sair porque preferem ficar ali. Outros podem não sair por falta de opção. Vou para onde? Vou para onde? Outros até por, talvez, imaturidade na fé. Né? Não conheceram ainda a doutrina. Obviamente, ela não é tão pregada corretamente ali. Então, nós não podemos generalizar. Né? Instituições são diferentes de indivíduos. A Igreja Católica Romana, em sua história, considerou apenas coletivo. Todos crentes aqui. A Bíblia fala, é um a um. E Deus trata um a um, o remanescente. Nós deveríamos ter misericórdia dessas pessoas, cautela em generalizar. Amém? Amém? Você pode ter um irmão, uma irmã, que está na igreja católica. E você deveria se relacionar com essas pessoas. Quem sabe você não descobre isso e pode ajudar essa pessoa a entender melhor a Bíblia. É possível, é possível. Vamos orar, queridos. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por essas reflexões. Que o Teu Espírito nos conduza a não só crer na Tua verdade, a lembrar dos erros e acertos da história da igreja, mas principalmente que isso produza mudança na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de conversar uns com os outros, na nossa maneira de nos relacionarmos com os descrentes. Ajuda-nos a ter misericórdia
dos perdidos, lembrando de que nós não somos dignos de conhecer a verdade. Tudo é graça do Senhor. Abra oportunidades, Deus, de conversa, de diálogo com pessoas vindas desses locais, que elas possam se sentir acolhidas em nosso meio. Que esse seja um ambiente sempre de diálogo, de paciência, de amor a essas pessoas. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.